بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري, ele citou no Sahih, no livro onde fala sobre a sexta-feira. Ele começa com um novo capítulo. Esse capítulo ele disse Kitab al-Jumu'ah, capítulo da oração da sexta-feira de Jumu'ah. E ele trouxe o hadith de Abi Huraira, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: nós somos os últimos na mensagem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último mensageiro entre todos os mensageiros. Então nós somos a última nação dentre as demais nações. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: nós somos os últimos na mensagem e os precursores, ou nós somos os primeiros no dia do juízo final. Nós somos os últimos nesse mundo a termos a mensagem, só que no dia do juízo final nós seremos os primeiros. Isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse. Primeiros em quê? Nós somos os primeiros a sermos julgados dentre as nações. Nós somos os primeiros a entrarmos no paraíso. A nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a primeira nação que entrará no paraíso no dia do juízo final, e depois as demais nações irão entrar no paraíso atrás da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são todos aqueles que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a partir do momento que ele foi enviado até o dia do juízo final. Todos que seguiram a mensagem dele, esses são da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e terão esse grande privilégio no dia do final, que serão os primeiros a serem julgados e eles serão os primeiros a entrarem no paraíso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: mesmo eles receberem a mensagem antes de nós, e esse foi o dia, ele está dizendo sobre o dia da sexta-feira, imposto a eles. Allah subhanahu wa ta'ala, antes de nós, ele determinou que sexta-feira fosse o dia privilegiado para os judeus ou cristãos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: e eles se divergiram sobre esse dia e Allah nos guiou a ele. Então eles não conseguiram manter com que esse dia seja o dia privilegiado para eles. Então eles tiveram a divergência e Allah subhanahu wa ta'ala nos guiou para termos esse dia que seria a sexta-feira, que é um dos melhores dias da semana. Tem vários hadith que demonstram que a sexta-feira ele é o melhor dia que Allah subhanahu wa ta'ala determinou entre os dias. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: e Allah nos guiou a ele, e os judeus e cristãos então eles ficaram depois dos nossos desse dia, após nós, os judeus no dia seguinte, eles têm o sábado, e os cristãos depois do dia seguinte, que seria no domingo. Então os muçulmanos eles têm o primeiro dia, que seria a sexta-feira, é o dia privilegiado. Depois vem os judeus, que seria no sábado, e os cristãos que terão o quê? Que tem o domingo. Então a sexta-feira o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mostrou para nós o grande privilégio que tem esse dia, e que Allah ele fala aqui: na sexta-feira o profeta Adam nasceu, na sexta-feira virá o dia do juízo final. A sexta-feira ela tem horários privilegiados. A sexta-feira nós temos a oração da sexta-feira, onde as pessoas se reúnem para terem o discurso, para serem lembradas de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala determinou que na sexta-feira fosse obrigatória a virem os homens muçulmanos que são da idade da puberdade, aqueles que não são viajantes, e aqueles que são dentre os homens. As mulheres não são obrigadas, as crianças não são obrigadas, os não muçulmanos não são obrigados. Então, que tem que ser muçulmano, um homem, uma pessoa que tem a idade da puberdade, essas pessoas que são obrigadas a virem na sexta-feira. Então, essa obrigação, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat, aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala, se for
chamado para a oração da sexta-feira, que venham para a sexta-feira. Então, vindo para a sexta-feira, isso é uma obrigação. No dia, se for chamado, esse chamado que seria o adhan. Nós sabemos que cada oração que é obrigatória, ela tem um chamamento para a oração que seria o adhan. As orações que não têm o adhan, elas não são obrigatórias. Então nós temos as 5 orações e também a sexta-feira são 6 orações que elas têm o adhan. Então essas são as obrigatórias. As demais elas são aconselháveis. Tipo a oração do Eid é aconselhável, não é obrigatória. A oração as orações que são facultativas, elas não são obrigatórias. As obrigatórias são aquelas que vêm o adhan antes delas, essas são as obrigatórias, e dentre elas, al-Jumu'ah, que seria a sexta-feira. Muitas pessoas, às vezes, elas não vêm na sexta-feira e não se preocupam com isso, mas se não vier no Eid, na festa do desjejum, na festa do sacrifício, elas acham que cometeram um grande pecado, sendo que a festa do sacrifício e a festa do desjejum, elas não são obrigatórias, mas é aconselhável que a pessoa venha. Agora, de sexta-feira ela é obrigatória e a pessoa deve vir se ele for um homem permanente e se ele for uma pessoa que tem a puberdade. Se não estiver em viagem, então ele é obrigatório a vir. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.